Olá, hoje a palestra vai ser sobre a matemática e a física da bola de futebol. Vou mostrar isso para vocês de uma forma bem introdutória, um pouquinho da matemática, um pouquinho da física. E isso é uma palestra que eu usei material do professor John Bush, do MIT, meu amigo e colaborador, e que deu uma palestra dessa estendida no Festival de Matemática há alguns anos atrás. Então, vamos ver quais são as perguntas que a gente tem para fazer nessa questão. Então, primeira pergunta, por que a bola de futebol às vezes faz curvas e outras vezes só simplesmente oscila? Né? Então, tudo depende de como o jogador bate na bola, né? A gente conhece o famoso chute de 3 dedos, a trivela e tudo mais, e tudo isso gera uma circulação na bola, a bola rodando. Isso é um efeito muito especial. E vamos ver como é que a gente trata disso, a gente entende isso fisicamente e também como é que isso aparece se a gente escrever uma expressão matemática para a trajetória da bola. Então, vamos primeiro ver esse vídeo aqui de um jogador japonês que vai bater essa falta e, como nós vamos ver, a bola vai fazer uma curva dramática e enganar o goleiro que não consegue mal se mexer. A bola faz uma curva, o goleiro não consegue ver onde vai a bola. Essa bola fez uma curva meio que para a lateral. Agora vamos ver um chute de falta do Beckham, né, famoso por chutar e cruzar, que a bola vai fazer um outro tipo de curva que, na verdade, vai dar uma descaída. Então, tudo isso tem a ver com a maneira que você bota a circulação na bola, e é isso que eu vou explicar para vocês. Então, aqui a gente não vê muito bem a descaída, a gente percebe um pouquinho a descaída do chute do Beckham, mas já, de outro ângulo, a gente vai ver como é que a bola, de repente, cai e o goleiro acha que ela vai para fora, e, na verdade, ela entra num golaço do Beckham. Vai aparecer já de um outro ângulo. Vamos aguardar. Agora, o chute do Beckham. A gente vai ver por trás agora. Olha, a bola sobe, de repente cai e o goleiro achou que ela ia para fora. E tudo isso tem a ver com a maneira que tem rotação na bola. E eu vou explicar isso do ponto de vista físico e também um pouquinho da matemática. Então, a gente tem duas possibilidades, né? A gente pode chutar a bola sem rotação, a bola vai rasgando o ar, né? Que muitas vezes a gente chama até no futebol o chute, o pombo sem asa, aquela bola vai rasgando o ar e vai fazendo um movimento um pouco errático. E tem o chute com rotação, que pode ser feito de várias maneiras. O famoso 3 dedos, a trivela, a bola roda assim. A folha seca que você pega por baixo da bola, ela roda assim. Então, se a rotação é assim ou a rotação é assim, cria uma força diferente na bola e é isso que eu vou explicar para vocês. Então, mas a trajetória com rotação é mais suave e previsível. Então, olha só. Aqui a gente tem um pouquinho da matemática. Então, qual é a trajetória que a gente espera de uma bola de futebol? Bem, se fosse a equação mais simples de matemática que a gente pode escrever, que é uma coisa que a gente aprende na faculdade, no colégio a gente não aprende isso, que é uma equação diferencial. E essa equação diferencial é a lei de Newton, que é massa vezes aceleração, igual o peso da bola, e se for no vácuo, a bola vai fazer uma trajetória parabólica, essa parábola que a gente vê aqui no gráfico. E dependendo do ângulo, então ela sobe mais ou sobe menos, como a gente vê no gráfico colorido aqui abaixo. E a gente tem como calcular também, quando a gente aprende isso em cálculo, tem como fazer as contas e saber, dependendo do ângulo e da velocidade inicial, que é isso, o zero, qual é o alcance máximo da bola. Obviamente, se ela sobe muito, o alcance é menor. Se ela sobe menos, o alcance é maior. Por exemplo, num tiro de meta do goleiro, né, tem que botar muita força e muito ângulo para ela ir longe. Então, essa equação a gente aprende a resolver quando a gente está estudando cálculo no começo da faculdade. Tá bom. Agora, isso aqui é no vácuo, é sem resistência do ar. E esse modelinho matemático é um modelinho bidimensional. A bola, na verdade, aqui está como um discozinho e ela vai andar só no plano. Então, está aqui agora, se a gente botar resistência do ar, né? Então, eu tenho agora a bola, não está mais no vácuo, ainda a lei de Newton, e além do peso da bola, que é esse mg, a gente coloca esse termo F aero, que leva em conta dois ingredientes que aparecem quando a gente tem resistência do ar. E resistência do ar é importante. Então, a primeira é a resistência do ar, que a gente chama que tem a ver com o número de Reynolds, que tem a ver com essa pressão inercial, que é meio que a dificuldade de, né, de passar pelo vento, dividido pela fricção, né, que é justamente conforme essa fricção gasta a energia da bola, ela não vai tão longe. E também o número de spin, que tem a ver com a rotação da bola. Então, esse termo pode ser feito de várias maneiras, né? Mais simplificado, menos simplificado, e eu vou explicar então um pouquinho o que tem a ver, né, os efeitos de pressão, que a gente sabe que eu vou mostrar na próxima foto, já estou fazendo aqui
o gesto com a mão e como é que esses dois ingredientes físicos entrariam, né, eventualmente, numa equação matemática. Então, aqui a gente tem essa equação diferencial, como eu falei, que a gente aprende em cálculo na universidade a resolver, e aqui é só para mostrar para vocês expressões matemáticas. Então, resistência aerodinâmica, a primeira é muito simples, a gente bota a mão do lado de fora da janela do carro, a gente sente que tem uma resistência empurrando a nossa mão para trás. Então, essa resistência simplesmente devido à forma, né, da mão. Se a gente botar a mão aberta ou a mão virada, como se fosse uma asa de avião, um pouquinho inclinada, a gente vê que faz uma força para cima. Né? Então, em laboratório, as pessoas estudam isso. Então, se você botar um cilindro no meio de um escoamento, então aqui a gente tem uma visualização que a gente chama de dinâmica de fluido de escoamento em torno de um cilindro, e a gente vê aqui que se for o ar ou se for água passando em torno do cilindro, meio que abraça o cilindro e atrás do cilindro formam esses dois redemoinhos. Aqui a gente tem uma estrutura que a gente chama de estrutura simétrica, e isso só faz força no cilindro para trás. A gente vai ver em breve, vou mostrar para vocês, que esse cilindro é como se fosse uma coluna, mas se isso aqui fosse uma esfera, que seria a bola, a gente vai, até pelo princípio que é usado em aerodinâmica para aviões, bases de aviões, a gente pode criar uma simetria e com isso gerar uma força numa certa direção. E isso é muito importante em asa de avião e é muito importante no chute do futebol, da bola de futebol, como eu vou mostrar para vocês. Então, na asa do avião, na asa do avião, que é uma coisa que chama Lei de Bernoulli, né, que foi descoberta essa lei até antes de existir aviões, é que se você tem uma certa simetria, então a gente vê aqui como se fosse o corte da asa do avião, que é esse objeto azul, vem o vento, né, e aí a gente vê a simetria, está passando mais escoamento, tem mais ar andando mais rápido por cima do que por baixo do avião. E a Lei de Bernoulli diz que em certas condições você tem uma equação que diz que a pressão mais a velocidade ao quadrado é igual a uma constante. Então, se você aumenta a velocidade, você diminui a pressão. Se você diminui a velocidade, você aumenta a pressão. Então, é isso que faz com que tenha o sustentamento de uma asa, faz a coisa subir. Seja a asa, ou seja, um outro objeto, quando você tem essa assimetria, o vento passando mais rápido por cima da asa diminui a pressão. Embaixo da asa, o vento passando mais devagar, aumenta a pressão. Então, há uma força para cima, que é justamente a força de sustentação da asa do avião. Então, todos esses mecanismos são muito interessantes, podem ser matematizados, e quando a gente começa a colocar mais ingredientes, a matemática fica extremamente complicada. Em alguns casos, só dá para resolver as equações matemáticas no computador. Olha só, animais fazem uso de todas essas estruturas assim atrás, né, do objeto, no caso atrás de suas asas, para poder se movimentar, para poder se sustentar. Então, por exemplo, o beija-flor é um pássaro incrível, que consegue ficar parado no ar, né, e todos os animais, seja peixe, ou pombos e tudo mais, geram estruturas de ar, de vórtices, que a gente chama redemoinhos atrás, e outras coisas, para fazer a sustentação e para fazer o deslocamento para frente. Então, agora eu vou mostrar para vocês a visualização de um beija-flor de uma forma computadorizada para a gente ver como é complicada a estrutura do fluido perto da asa do beija-flor. Aqui está, olha só, o beija-flor batendo asa e a gente vê uma estrutura complicadíssima atrás, embaixo da asa do beija-flor, que está sustentando, né, no ar paradinho, como a gente já viu, e isso é claro, ele bate não sei quantas vezes por segundo essa asa para manter, né, parado no ar e poder beijar a flor como é, né, de propriedade do seu nome. Então vamos agora para a bola de futebol. A bola de futebol, a gente vai usar várias coisas aqui ligadas ao efeito de rotação e aparece uma força que a gente chama o efeito de Magnus ou a força de Magnus. Então olha só, uma coisa que a gente vê é uma força, digamos assim, fictícia que aparece justamente devido à rotação da bola. É muito importante a rotação da bola. Então, para dar um pouquinho de intuição para vocês, vamos pensar uma força que a gente conhece, que é a força centrífuga, quando a gente está num carro fazendo uma curva. Quando a gente está num carro fazendo uma curva, se a curva é feita de forma muito abrupta, a gente tem a força centrífuga, a gente vê que a nossa mochila no banco, ou a gente mesmo, é deslocado para fora, para o lado de fora do carro. E o carro só consegue fazer a curva porque tem fricção no pneu, e ele então tem a outra força que é a centrípeta, que puxa para dentro. Se você estivesse fazendo uma curva e de repente tem óleo ou gelo, né, você perde fricção e o carro sai pela tangente, derrapa e sai.
Aqui, o que vai acontecer agora com a bola, com a rotação, vai criar uma força devido à simetria que eu mostrei, que é a força de Magnus. E essa que é a força que gera a curva da bola. Então, nessa figura aqui, a gente está vendo a bola de cima. Tá? Então, eu estou vendo a bola de cima, a bola está andando, ela está de cima e ela está rodando. E conforme ela roda, ela vai gerar essa assimetria do vento em torno dela e vai criar uma força, como essa seta está apontando, que é a força de Magnus, que vai fazer a curva dela. Então, dependendo de que tipo de rotação você dá, nesse caso, a rotação é horizontal, ela vai fazer a curva de uma maneira ou de outra, e se a gente faz a rotação no outro sentido, tem uma força para baixo, que é o que promove, digamos assim, a famosa folha seca, que é o descaimento rápido da bola. Então, nessa figura, lembro a vocês, imagina que a gente está vendo a bola de cima, né? Ela está na posição que lembra a asa do avião, mas agora a gente está vendo a bola de cima, porque a rotação dela é assim, enquanto que no avião a rotação em torno da asa é no sentido vertical. E agora, como eu estava falando sobre o deslocamento da bola numa simplificação matemática que é num plano, a bola é só um disco, né? Simplificado, então um modelo bidimensional num plano, quando a gente já adiciona rotação, a gente tem que realmente pensar na questão 3D, então, e vai ter uma força que vai tirar a bola do plano. E essa força vai aparecer justamente na próxima equação. Como a gente vê ali, ó, o termo mais à direita, que é a força de Magnus, ela tem, para quem vai estudar álgebra linear, né, no futuro na faculdade, vai ver que aquela cruzinha ali significa o produto vetorial de dois vetores, vai tirar a bola do plano. Então, a gente tem aqui, no lado direito, o peso da bola, a resistência do ar, que é uma força com sinal negativo, que deixa contrário ao movimento, e uma força positiva, que é a força de Magnus, que faz a bola desempenhar essa curva tão importante no futebol. Houve um momento numa Copa do Mundo que fizeram uma bola que era mais aerodinâmica, que imitava um pouco, eu vou mostrar para vocês a bola, não sei se vai parecer talvez a bola de golfe, que é cheia de morsazinhas, e os jogadores reclamaram, porque falaram, essa bola é muito leve e eu não consigo dar curva nela direito. Por quê? Porque ela não tinha uma força de Magnus boa, então ela não era mais leve, ela era mais aerodinâmica de furar mais o ar, menos resistência, mas a força de Magnus também era menor, e os jogadores não gostaram e essa bola acabou não sendo usada na Copa do Mundo. Então, é muito importante. Então, agora eu vou mostrar um vídeo para vocês, que é o seguinte, uma pessoa vai chutar 2 vezes a bola da mesma maneira, uma bola lisa, como se fossem essas bolas de plástico mais baratinhas que a gente compra, sei lá, em supermercado, até na praia, vendedores vendem, e o rapaz que vai aparecer vai chutar a bola da mesma maneira 2 vezes e o chute é completamente diferente. Então, não há controle quando você tira demais a fricção da bola. Então, aqui está o rapaz vai chutar. Olha, são 2 vídeos superpostos. Opa, não funcionou. Vamos ver se eu consigo fazer funcionar de novo. Lá vai. Ó. A bola faz trajetória diferente. Aqui está a trajetória das 2 bolas diferentes, completamente sem controle, porque ela não tem fricção, ela não tem resistência do ar suficiente. Então, um pouco de resistência do ar é fundamental. Então, aqui eu tenho agora, vou mostrar para vocês algumas bolas diferentes que estavam na palestra do professor John Bush. E olha aqui, a bola de golfe que eu falei, com essas morsazinhas, fizeram uma bola de futebol uma época que era meio assim, com essas morsazinhas. Ela era boa porque ela ia mais longe. Se eu fosse bater um tiro de meta, ela ia muito mais longe. Só que você não tem controle da curva, porque ela é mais aerodinâmica, tem menos fricção, e aí não consegue gerar a força de Magnus correspondente. Os jogadores não gostaram, porque não tinham controle da bola, falaram inclusive que a bola era mais leve. Ela não era mais leve. Ela tinha o mesmo peso regulamentado pela FIFA, mas ela parecia mais leve porque tinha menos resistência do ar. A bola de beisebol, que a gente vê ali em cima à direita, ela é uma bola que a costura dela é regulamentada pela Federação Americana de Beisebol e de uma forma muito precisa. Você não pode mudar nada da costura da bola, muito importante mantê-la com todos os padrões definidos pela federação. Por quê? Porque é essa costura da bola que gera aquela movimentação mais, digamos assim, bagunçada do ar, que é a que a gente chama a esteira turbulenta atrás da bola, e essa esteira turbulenta que é fundamental para a bola fazer curva, para a bola fazer coisas complicadas que só o jogador, o lançador da bola, que em inglês chama o pitcher, sabe fazer. Então, as costuras são fundamentais. E na bola de tênis tem o pelinho,
que também tem seu outro padrão diferente de turbulência atrás e que é muito importante para várias coisas, por exemplo, top spin e por aí vai, que são efeitos da bola. Agora vamos ver agora uma animação de computador de uma bola fazendo curva. Então veja a rotação da bola e o escoamento turbulento atrás da bola. Olha só, isso é para visualizar e o fato de ela estar rodando, olha, vai criar a força de Magnus para dentro e ela faz essa curva e vai acabar entrando lá no canto. É um chute que, né, um pouco no espírito daquele primeiro gol que a gente viu do campeonato japonês. Ok. Aqui, vamos agora ver um chute do Juninho. Ah, não. Aqui sim, aqui eu confundi. Aqui é o seguinte, a gente tem essa bola de basquete, esse rapaz vai jogar essa bola de basquete nessa represa, e a bola de basquete basicamente cai como um prego. A bola de basquete é muito pesada, ele larga, ela cai. Mas quando ele solta ela com rotação, olha só, ela eventualmente flutua, ela gera uma força de Magnus de sustentação, um pouco como a asa de avião, ela flutua e vai para muito mais longe. Então, quando ele largou a bola de basquete sem rotação, ela é uma bola pesada, rasgou o vento, né? Passou, pum, caiu, feito um prego no sentido vertical. Quando ele gerou rotação, ele gerou sustentação da bola pela força de Magnus, ela deu uma flutuada, é claro que a bola é pesada, não vai flutuar assim, mas foi muito mais longe e a gente vê claramente o efeito da rotação na bola de basquete. Agora sim, o próximo eu acho que é um chute de Juninho pernambucano, que a gente vai ver justamente o efeito do descaimento, tipo folha seca. A bola descai, ele meio que dá uma cavada por baixo dela, ela tem a rotação no sentido vertical e descai lá no ângulo, matando o goleiro sem chance num belíssimo gol quando ele jogava na França, pelo Lyon, exatamente, se eu não me engano. E agora, por final, a gente vai ver o que o John Bush considera e realmente é fantástico, que é, na opinião do John Bush, e eu também acho que tem que concordar, talvez a melhor cobrança de falta de todos os tempos de um jogador brasileiro pela seleção. E vou deixar para vocês verem, e vocês vão ver a força de Magnus agindo de força absurda. E agora, em vez a do Juninho era essa rotação aqui, por isso que a força foi de descaimento, tipo folha seca, agora a rotação vai ser assim e a bola vai fazer uma curva absurda. Vamos ver aqui essa falta, que é justamente Roberto Carlos pela seleção brasileira contra a França. E essa falta, a imagem, dos melhores, daqui a pouco vai aparecer por outro ângulo. Essa cobrança é uma cobrança realmente absurda, que a bola faz uma curva que é completamente inimaginável, por causa da força que o Roberto Carlos tem na perna, né? Famoso por faltas violentíssimas, com uma velocidade absurda. Agora, por trás do gol, a gente vai ver, a bola parece que vai na arquibancada. Vamos ver agora por outro ângulo essa falta do Roberto Carlos. Aí abraçado ao Ronaldo Fenômeno, tem alguns anos. Agora, olha só, tem 2 ângulos por trás. O outro ângulo é mais impressionante ainda, parece que vai mais ainda para fora esse ângulo agora, olha só. Parece que a bola vai na arquibancada. Mas devido à força de Magnus da rotação, a bola faz a curva e entra, e o goleiro não consegue se mexer. Então é isso, a apresentação mostra para vocês a física da bola de futebol, que até tem questões que lembram, né, várias outras coisas, como asa de avião e como é que animais se movem e tudo mais, e que dá para equacionar isso, que a gente chama modelo matemático, que é colocar nas equações matemáticas, né, nesse caso são equações diferenciais, que a gente em cálculo aprende o que é uma derivada, que é fazer, né, uma derivada e depois aprende mais adiante o que é uma equação diferencial, que é com várias derivadas. E essa equação que eu mostrei para vocês é a equação que nos dá a trajetória da bola, seja no plano, sem força de Magnus, sem rotação, ou essa que sai do plano e faz a curva. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês, e muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos, e é isso aí.